Aleluias. Quem já não teve algum problema na sua casa? Quem já não teve uma situação difícil no seu ambiente familiar? Você já percebeu que tem situações que acontecem dentro da nossa casa que parece que nós vamos perder o controle? E, aliás, tem situações que nós perdemos o controle. Dentro do nosso ambiente familiar, acontecem situações que fogem do nosso controle. Quem está isento disso? Quem está isento de passar algum problema na sua casa, na sua família? Dentre o seu ambiente familiar? Quem aqui nunca passou um problema dentro da sua casa? Quem nunca teve um filho com febre? Quem nunca teve uma enfermidade que você fala, agora acabou? Porque dificuldades, problemas, momentos difíceis, situações que parecem ser impossíveis, muitas vezes, fazem parte da vida familiar. Isso nós não podemos dizer amém. Toda casa, família, em algum momento da história dessa família haverá uma situação difícil. Haverá um problema que vai entrar na sua família, na sua casa. E você talvez vai até perder o controle da situação. Porque não existe família nenhuma que não tenha tido algum tipo de problema. Porque nós não somos perfeitos. Porque nós, por mais que a família seja tão boa, tão unida, tão espiritual, em algum momento, algum problema vai ter dentro dessa família. Alguma situação difícil vai alcançar esta família. E o problema, o grande problema, é que quando a dificuldade chega, a situação difícil chega, ela muitas vezes nos paralisa. Quantos aqui já não tiveram que parar muitas outras prioridades para cuidar de uma situação difícil dentro da sua casa? Quem aqui já não teve que parar um estudo, um curso, sair mais cedo do trabalho ou até deixar um emprego para cuidar de uma situação dentro da sua casa? A minha mãe conta que quando nós éramos crianças, ela contratou uma cuidadora meio estranha e cuidava da minha irmã e cuidava de mim. Só que ela não estava cuidando bem. Os vizinhos denunciavam, né, que a gente ficava de qualquer jeito, subia na grade, e a grade tinha lanceta e era perigoso. Ela teve que deixar o emprego por conta dessa situação. Quem já passou por situação difícil aqui na sua família? Muitos. Para não dizer todos. Você já venceu? Tem alguns que ainda não venceram. Algumas famílias a situação é tão grave que tem que mudar até de cidade. Mudar de bairro, de cidade, de estado, por conta da situação difícil que encontra no seu lar. E hoje nós vemos muitas famílias arrebentadas por conta de problemas difíceis que estão dentro da sua casa. Muitas famílias que se desgastaram, que perderam foco, perderam prioridades, perderam sonhos, perderam projetos por conta de situação com um membro da sua família. Tinha grandes sonhos, grandes projetos, perspectiva, foco, mas teve que parar por conta de uma situação dentro da sua casa. Já aconteceu isso com você? Está acontecendo isso com você? E o que nós fazemos? Como nós enfrentamos momentos difíceis na nossa vida? Como vencer essas dificuldades? Como superar esses problemas que acontecem no nosso lar? O texto que nós lemos era uma família que estava com um grave problema. Uma família que estava com uma situação muito difícil de se resolver. E o tema que eu quero dar para essa mensagem é quando o desespero toma conta. Quando o desespero toma conta. Porque todos nós passamos por algum momento e às vezes nós nos desesperamos. Nós não conseguimos resolver. Então nós nos escabelamos, nós corremos, nós procuramos alguém que possa nos ajudar. E muitas vezes nós não encontramos quem nos ajudar. E aqueles que são mais reservados, engolem o problema para si, segura o problema para si,
e não compartilha com ninguém e sofre sozinho e às vezes não consegue vencer o problema e ainda fica doente por conta de uma situação. O que era um problema se torna 2, se torna 3 e a família vai sendo desestruturada, desintegrada por causa de um problema que foi causando outros problemas. É assim ou não é? Não é assim que acontece nas casas? Não é assim que tem acontecido nas famílias dos dias de hoje? Um problema que poderia ter sido resolvido, ele vai se estendendo para outros da família. Você não vê que é uma estratégia maligna? Esse é um problema com o pai, com o homem da casa. Se esse homem ele resolve não ser mais o homem da casa, resolve não ser mais o sacerdote titular, como tem sido ministrado durante esse mês, ali vai romper o problema. A família vai começar a se desestruturar. E o que era um problema se torna 2, se torna 3, porque vai estender para o filho, vai estender para a esposa, vai estender para o ambiente familiar. Isso vai começar a se desintegrar. A mulher vai ter que assumir um papel, como o Tiago disse, que não é dela. O homem está assumindo um papel que não é para ele assumir. E a família começa a se desintegrar. E o problema está causado dentro do ambiente familiar. E como se não bastasse só no ambiente familiar, ele se estende para a sociedade. A sociedade vai virando um caos. Você encontra profissionais que já não têm mais responsabilidades, que já não têm mais compromisso. Você encontra acadêmicos que não têm mais compromisso. Querem um diploma, mas não querem compromisso com o estudo. Querem nota, mas não querem fazer a sua obrigação. E por conta disso nós vamos gerando um problema maior ainda na sociedade. Pessoas sem responsabilidades, pessoas sem compromisso, pessoas que não assumem o seu papel. E a sociedade vai se desintegrando. E consequentemente, a igreja. Porque a família é a base da sociedade, é a base da igreja. Nós somos uma igreja formada por famílias. Amém? Vou usar uma palavra aqui, bíblica, mais estranha, né? Oxalá que toda a família estivesse aqui reunida. Eu sei que é o desejo de cada pai, de cada mãe. Que toda a família estivesse junto, pai, mãe, filhos, netos. Não é o desejo do seu coração? Que você pudesse encher 1, 2, as famílias maiores, aqui 3, 4 bancos. Glória a Deus. Às vezes eu me pego pensando, meu Deus, se todas as famílias da igreja estivessem completas aqui, nós teríamos que ter a quadra da igreja. Se toda a família estivesse unida, nós precisaríamos de muito mais espaço e talvez mais cultos durante a semana. Vamos fazer a escala de culto. Família A, família B, família C vai participar do culto das 4 da tarde. Família D, família E e família F vai participar do culto das 7 da noite. Porque a igreja estaria completa com as famílias. Sabe por que existem comunidades? E grandes comunidades? Porque é onde tem acolhido aqueles que têm se desintegrado das famílias. Pessoas que já não têm mais o convívio familiar. Filhos de pais separados. Outros abandonados, outros que decidiram morar sozinhos. E as comunidades abraçaram, acolheram essas pessoas que não têm família para tornar uma grande família. Quando que o mais saudável seria? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Toda a família unida. Mas, imagine você quando a sua família toda estiver aqui adorando a Deus. Você tem orado por isso? Eu tenho orado pela sua família. Eu tenho sonhado com você. Se você sonha, eu também tenho sonhado. Um dia sua família estará toda aqui. E nós vamos profetizar que a nossa família toda estará aqui adorando a Deus juntamente conosco. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Aleluia, exaltado é o nome do Senhor. Diante desse texto que nós lemos, uma família que estava se desintegrando, um pai que chega com um filho endemoniado, uma criança que estava possessa. Alguns dizem que ele tinha epilepsia, só que na época acreditava-se que toda enfermidade era um tipo de possessão demoníaca. Marcos, quando escreve esse texto, ele fala que ele estava possesso de um espírito mudo. Outros evangelistas falam que ele tinha uma doença de epilepsia, que as causas eram muito parecidas. Mas era um espírito maligno porque Jesus expulsa esse espírito. E essa família estava desestruturada porque o diabo teve um acesso dentro daquela família. O diabo conseguiu uma brecha e entrou naquela casa. E tomou posse da vida daquela criança. E olha que nós não sabemos quanto tempo essa criança estava possessa, mas eu acredito que era muito tempo. Porque quando Jesus pergunta há quanto tempo ele está assim, desde a sua infância, responde o pai. Desde criança, ele está dessa maneira, esse menino é tomado, o diabo toma ele, lança ele por diversas vezes, o tenta matar. Você viu que não é diferente nos dias de hoje? O diabo está tentando matar alguém da família. Se ele não pode com o pai, se ele não pode com a mãe, ele tenta com os filhos. Que, aliás, quando o filho fica doente, dói mais na gente do que no filho. Quando tem um da família que não está bem, nós ficamos ruim. Toda a família fica doente. Parece que o ar da casa é mais pesado. Quando tem uma enfermidade dentro da casa, parece que tudo é difícil. Essa semana eu e a Kézia fomos fazer uma visita. Pela segunda tentativa, a primeira vez nós não encontramos a casa. Estávamos na rua, passamos em frente à casa e não encontramos a casa. No outro dia nós fomos na casa durante o dia. Que situação. Que dificuldade. Ao entrar na casa já sentia uma opressão maligna. Visivelmente a pessoa está carregada, não só com problemas emocionais, mas espirituais. E quantas famílias estão assim? Uma pessoa que não se relaciona com ninguém. Não é só emocional. Você acha que Deus ele tem prazer nisso? Você acha que Deus ele formou a família para estar desintegrado? Jamais. Eu já preguei aqui dizendo que o projeto de Deus, inicial de Deus, é a família. É o casamento, é o homem e mulher, é o projeto, a instituição de Deus. Eu queria falar com vocês, diante desse texto, se der tempo, em 3 partes. E a primeira eu queria falar assim: se importe com os problemas de sua família. Talvez para alguns vai pensar assim, mas é óbvio que eu me importo. É claro que tem que se importar com o problema que está dentro da minha casa. Mas não esconde que tem pessoas que já acostumaram tanto com o problema que está dentro da sua casa, já não se importa mais. Já virou comum. Já convive com o problema, achando que a situação está assim e vai ser assim. Quando Deus quiser, Ele vai resolver e já não se importa mais. Eu quero te despertar essa noite. Se importe com o problema que está dentro da sua família. Se no teu convívio você é em 2, 3, 4, 5 dentro da sua casa, não tem problema. Mas os seus familiares têm algum problema, se importe com o problema deles. Se importe com os problemas dos seus parentes, daquele que é do mesmo sangue. Se importe. Não esqueça, não deixe de lado, não menospreze. Também não subestime o problema. Pode ser um alerta de Deus para você buscar mais a Deus. Tem pessoas que subestimam o problema. Isso aí é frescura. Isso aí, é coisa da cabeça dele. Tem pessoas que não dão mais atenção àquilo que está acontecendo dentro da sua casa. E se for uma possessão demoníaca? E se for uma ação do diabo dentro do seu lar? Você fala, não, mas é assim mesmo. E já convive, a sociedade está assim.
Vivemos em tempos diferentes. Dê importância ao que acontece dentro da sua casa. Quando você se importa com o problema que está dentro da sua casa, você está fazendo uma declaração de amor, sabia? E aliás, alguém já disse nas redes sociais, algumas vezes eu vi a postagem, quando você se importa em oração, quando você ora, a oração é a maior declaração de amor por alguém. Que a Valdete postou semana passada. Quando você ora, você se importa, você ama. Quando você ora, você está declarando que você ama essa pessoa porque você quer o bem dessa pessoa. E aliás, isso é bíblico. Isto é bíblico. Porque quando nós oramos pelos nossos inimigos, para aqueles que nos perseguem, você está declarando amor. E nós vencemos com amor. Nós não vencemos de outra maneira. Como nós vencemos? Com o amor. Quantas situações você já passou que você se calou e você não revidou e você saiu vitorioso? Quantas situações que nós enfrentamos que muitas vezes você fala assim, mas eu estou na minha razão e eu vou responder à altura. Aí você se cala, Deus fala assim, fique quieto. Não fale nada. Se cale. E quando você se cala, você sai vitorioso. Porque nós somos taxados, às vezes, de louco, de bobos. Porque nós não revidamos. Algum tempo, alguns começaram a falar, mas você é crente, mas você não é bobo, você tem que responder, você tem que fazer isso, tem que dar de dedo. Tem gente que fala isso. Não seja bobo, você é crente, mas é bobo. Quando nós passamos por desprezados, por bobos, por aqueles que perdem a razão, nós somos vitoriosos. Não é assim? Às vezes nós queremos responder à altura. Não responde à altura. Você acha que você está respondendo à altura. Na verdade, você está se rebaixando. Vença com amor. Vença com amor. A palavra do Senhor nos diz que o amor vence o ódio. O amor vence todas as coisas. O amor cobre a multidão de pecados, diz Pedro. Tudo que for difícil demais, nós vamos vencer com amor, em oração. Então se importe com o problema dentro da sua casa. Imagine quando nós começarmos a nos importar com o problema da nossa casa. Como que vai ser? Imagine quando nós sentimos como se fosse uma dor, de chegar diante de Deus e falar assim, Deus, mude essa situação. Deus, eu não aguento mais. Deus, entra com a tua provisão. Deus, mude, Senhor, essa pessoa. Ou me mude. Imagine quando nós começarmos a nos importar, o que vai acontecer na nossa casa? Você já parou para pensar? Como que seria a sociedade se cada pessoa se importasse com o seu semelhante? Isso é vencer o egoísmo, o egocentrismo. É parar de olhar para nós mesmos e começar a olhar para os outros em oração. Segundo, leve os seus problemas, leve os problemas de sua família para quem sabe e pode resolver. O Russell Champ, comentarista bíblico, diz assim, os discípulos decepcionaram ao homem, porque não eram como o mestre. Já tentou levar uma situação para alguém que não pôde resolver? E você saiu pior ainda? Você fala assim, mas eu queria uma resposta, eu queria uma porção mágica, uma saída, mas não teve. O homem chega com seu filho para os discípulos, para os 9. Porque Pedro, Tiago e João estavam tendo uma experiência sobrenatural com Cristo. Tinham subido ao monte. Estavam lá, na transfiguração de Cristo, vendo todo o resplendor da glória. Aparece Moisés, aparece Elias. E Pedro tem uma excelente ideia. Vamos fazer 3 cabanas, Senhor. Uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés, porque esse lugar é bom demais. Tom Tenney, ele tem uma mensagem chamada assim, esconda-me na nuvem. Não é tão gostoso quando você está no sobrenatural de Deus? Não é gostoso quando você está escondido na nuvem de glória? Quando a gente entra
numa esfera espiritual, você fala, mas esse lugar é bom demais. Quantos já tiveram uma experiência sobrenatural assim? Aleluias. Você fala assim, esse dia não podia acabar. Hoje eu não poderia ter compromisso nenhum. Ah, que bom se eu pudesse ficar o dia todo, a semana toda, nessa condição sobrenatural. Mas daí você se depara com a realidade. Porque o Senhor, Ele nos chama, não é só para o sobrenatural, porque o sobrenatural é gostoso demais. Quem já passou numa vigília, quem você fala, essa vigília não podia acabar. Amanhecendo uma vigília, e você ir para casa e você fala, mas eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais, porque estava bom demais. Só que sempre tem, depois do domingo, a segunda-feira. Depois do domingo chega a segunda-feira, e nós nos deparamos com o dia. Os discípulos descem do monte, eles viram Cristo no seu resplendor da sua glória. Uma experiência que nós teremos só quando veremos Jesus. Que a palavra diz que um dia nós veremos Ele face a face, como Ele realmente é. Eu almejo esse dia. Você também almeja esse dia? Mas ainda estamos na segunda-feira. Ainda nós temos algo a resolver. O pai do menino traz o menino, fala, olha a situação do menino. Os discípulos não conseguem resolver. Só que se você se lembra, pouco tempo antes, Jesus tinha enviado esses discípulos para fazer algo. E Jesus falou assim, vai, pregue o evangelho, cure os enfermos, expulse os demônios e ressuscite os mortos. Faça milagres, faça maravilhas. E eles foram e fizeram e voltaram. Uau, Jesus! Em teu nome os espíritos nos submetem. Em teu nome, olha o que nós fizemos. Jesus repreende e fala assim, mas vocês estão felizes com isso? Fiquem mais contentes porque o nome de vocês está escrito nos céus. Eu acho que eles estavam assim, tão empolgados com estar vivendo o movimento de Jesus, o agir, o milagre. Olha, aquilo que os profetas falaram está acontecendo conosco. Não, agora ninguém pode nos deter. Você já viveu um momento assim? Eu já vivi um momento assim que eu estava tão cheio de pessoas falar, agora, acho que se o diabo aparecesse na minha frente, eu dava um urro na boca dele. Agarrava ele pelo chifre. Aí chega a segunda-feira e fala assim, o que eu fiz? O que eu pensei? O que eu achei? Porque nós achamos que nós estamos numa esfera espiritual que agora nós nunca mais vamos sair desse sobrenatural. Os discípulos descem do monte com Jesus. Depara aquela situação. E aquele alvoroço. Estava ali os religiosos, escribas, fariseus, discutindo com os discípulos. Você consegue imaginar os discípulos brigando? Eles estavam jogando provavelmente na cara dos discípulos assim, está vendo? Clama mais o nome de Jesus, fizeram quase igual Elias com os profetas de Baal. Clama mais, grita mais, está vendo que Jesus não faz nada? Eu acredito que os discípulos estavam assim, não, mas ele faz. Não faz, porque não, vocês não expulsaram o demônio. Não resolveu a situação do menino. E aquela discussão, aquela meninice toda, um querendo defender uma parte, outro querendo defender outra, um acusando um, outro acusando o outro. Aí Jesus chega e se depara com aquela situação, vê a multidão. E quando Jesus chega, algo diferente acontece. A multidão se surpreende. Em alguma versão diz assim, a multidão é tomada de surpresa. A multidão surpreendentemente olha para Jesus. Como ele apareceu? Exatamente naquele momento. Naquela situação. Já passou um momento da sua vida que você fala assim, não tem mais jeito. Jesus chega naquela hora exata. Nem mais cedo e nem mais tarde. Porque ele chega na hora exata. Não é na nossa hora, é na hora que ele quer. Talvez eles surpreenderam porque Jesus desceu do monte, com o rosto provavelmente estava
iluminado, resplandecente. Como Moisés, quando Moisés desceu do monte, Moisés desceu que ele precisou colocar um véu que ninguém conseguia olhar para o rosto de Moisés, porque o resplendor da glória estava na vida de Moisés. E Jesus desceu do monte, provavelmente ele estava com Moisés, com resplendor no seu rosto. E Jesus vê aquela situação, e Jesus pergunta o que estava acontecendo. E eles trazem o homem como menino. Olha aqui, ó. Os teus discípulos não puderam resolver. Às vezes nós somos apontados de uma situação. Como você é crente? Como você tem tanto tempo de crente? E esse problema está dentro da sua casa. Como você é crente, você já orou e pessoas foram curadas, mas dentro da tua casa tem uma enfermidade que você não consegue resolver. Tem um problema dentro da sua casa que não se resolve. Às vezes vem alguns apontamentos na nossa mente. Olha como pode acontecer isso. Quantos pastores usados na mão de Deus, que através da vida dele, muitos milagres Deus operou, curou enfermos. Pessoas foram libertas, mas entrou um problema na sua casa, uma enfermidade, Deus até levou o filho, neto, não teve solução. Às vezes vem alguns apontamentos na nossa vida, para mostrar, querer minimizar o poder de Deus, mas Deus ele é soberano, ele é supremo, ele sabe todas as coisas. E ele chega na hora exata, na hora que ele quer. Jesus chega naquela situação, vê o menino, e Jesus vai resolver a situação daquele menino. Leve os problemas de sua família para quem sabe e para quem pode resolver. E ainda que ele não resolva, ele dará a direção certa. Ainda que ele não mostre a direção certa, ele te mostrará um propósito. Mas ainda que ele não mostre o propósito, que você não encontre, não consiga enxergar o propósito, tenha certeza que ele te levará a um amadurecimento espiritual. Ele te levará a viver uma vida de confiança em fé. Aliás, isso já é um propósito. Se nada acontecer, se nenhum milagre acontecer, mas se você continuar persistente, firme, orando, buscando a Deus, confiando nele, obedecendo ele, uma vida de fé, já foi cumprido o propósito. Você vai estar amadurecendo, sendo edificado, fortalecido na presença do Senhor. Aquele homem, ele chega com seu filho, e eu não sei quanto tempo ele estava correndo com aquele menino. Se fosse nos dias de hoje, talvez ele correria em todo lugar que falasse. Ia no Dr. Fritz, ia num terreiro, ia em qualquer lugar para resolver a situação. Eu falo porque eu tenho um tio que estava com uma situação muito complicada. Minha tia fazendo campanha, e ele procurava todo lugar, menos Jesus. Precisou chegar numa situação de quase morte para ele se encontrar com Cristo. Estava marcada a cirurgia, e o médico tinha achado um problema no coração dele, e Deus entrou com milagre. Ele estava na mesa de cirurgia, o médico falou assim: deixa eu fazer mais um exame para confirmar. Quando foi ver o exame, ele falou: mas por que o senhor está aqui? Não tem nada. Por que vieram o senhor aqui para fazer a cirurgia? Porque não tem nada. Vai para casa. Deus operou milagres na vida dele, mas ele precisou quase morrer para ter um encontro com Cristo. O homem chega com o menino para Jesus, sabe? Talvez ele tenha corrido muito atrás de Jesus. E aqui entra o terceiro ponto: dedique tempo para a sua família. Foi falado aqui na devocional sobre isso. Dedique tempo para a sua família. Aquele menino sofreu pela última vez. Quando Jesus se deparou com aquele menino, o diabo já começou ali, o espírito imundo começou a manifestar no menino e tentou matar o menino, jogou o menino no chão. Mas ele sofreu pela última vez porque ele teve um encontro com aquele que pode todas as coisas.
com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? O que está na tua casa? Que situação você precisa encontrar? Dedique tempo para a sua família. Quanto tempo você tem orado pela sua família? Quantos minutos de oração? Ou horas de oração? Você tem jejuado quantas vezes por semana pela sua família? Imagine quando você começar a orar mais pela tua família. Imagine quando você começar a jejuar mais pela tua família. Imagine se você já tivesse orado lá atrás, há anos atrás, quantos problemas teriam sido evitados. Nós precisamos clamar pela presença do Espírito Santo na nossa família. O pai, ele se importou com o problema do menino. Ele levou o menino, ele tirou um tempo, ele dedicou. Quem sabe ele poderia olhar para o filho dele e falar assim: não tem mais jeito para esse menino. Se conformaram em falar uma hora dessas, vamos encontrar esse menino morto. Infelizmente muitos têm pensado assim. Tem família que pensa assim: uma hora dessas, só estou aguardando o telefonema da polícia dizendo: encontramos fulano de tal. É teu filho? Eu sei porque eu tenho uma tia que já falou isso. Ela falou assim: qualquer hora dessa eu vou receber a ligação da polícia indo buscar o meu filho morto. Quantas situações têm surgido dentro da nossa casa? Nós precisamos clamar. Nós precisamos tirar tempo de qualidade. Nós precisamos abraçar mais. Irmão, quem é que gosta de receber abraço? Eu gosto. Você gosta de receber abraço? Você gosta de receber atenção? Carinho? Cuidado? O homem às vezes não gosta muito de ser cuidado, né? Quer sempre reclamar, né? Você fica doente, você não quer ser cuidado. Eu quero levantar, eu quero fazer as coisas. Deixa eu cuidar de você. Às vezes nós queremos ser cuidados. Às vezes nós não queremos abraçar os homens, né? Mas nós gostamos de carinho. Nós gostamos de cuidar. Nós gostamos de atenção. Imagine quando nós começarmos a colocar isso em prática na nossa casa. Quando você começar a abraçar mais seu filho, pegar teu filho no colo. Eu até hoje eu vejo meu pai. A minha avó é bem baixinha, às vezes eu vou e sento no colo da minha avó. Ela fica toda sem graça. Até hoje, meus irmãos, a gente se abraça, a gente se beija. Isso muda tudo. Isso evita grandes rachaduras na família. Quando você se cumprimenta com uma forma diferente do que você fala assim: bom dia, e aí, tudo bem? De longe. Imagina quando a gente começar a abraçar mais. O filho levantar de manhã, você abraçar e beijar, assim: como foi sua noite, filho? Como foi seu dia? Como foi teu trabalho? Como foi na faculdade? Como foi no colégio? Imagine quando nós começarmos a demonstrar mais carinho e amor pela nossa família. Esposo com esposa. Eu acho que aqui não tem problema, assim, de marido não dedicar tempo para sua esposa. Sair de casa correndo e esquecer de dar um beijinho na esposa. Não acontece, né, com você? Nós temos que fazer isso. Eu cresci vendo isso. Meu pai sempre, antes de sair de casa, mesmo quando ele levantava muito cedo para ir trabalhar, pegar o ônibus, a minha mãe levantava às 4h30, 5 horas da manhã para fazer café para meu pai. E sempre o cumprimento. A despedida, beijinho na minha mãe. Ia trabalhar, voltava. E até hoje é assim. E aliás, eles falam assim, melhorou quando eles se mudaram para Antonina, que agora são os dois. Então melhorou, mudou muito o tratamento um do outro, um com o outro. Imagine quando nós começarmos a abraçar mais nossos filhos, nosso cônjuge, nossa família, dizer o que realmente nós sentimos. Ah, mas não precisa falar, ele já sabe. Ó, eu trabalho, eu coloco sustento dentro de casa, não precisa, mas isso já é uma demonstração de amor.
Mas imagine quando nós começarmos a dizer para o filho o quanto ele é importante para nós. Nossos filhos precisam ouvir isso. E às vezes nós andamos tão corridos, tão atarefados, como a encenação aqui hoje. Hoje não posso almoçar em casa. Acontece dias assim, mas isso tem que ser exceção e não regra. Às vezes o filho quer brincar, e o pai, não tenho tempo agora, tenho que ir fazer isso. E nós que somos líderes, às vezes nossa desculpa é, não, eu tenho que orar, eu tenho que estudar a Bíblia, eu tenho que preparar o estudo, eu tenho que visitar. E nós nos desculpamos e o filho vai crescendo com revolta. O pai sempre está me dividindo com o estudo bíblico, o pai sempre está me dividindo com oração, sempre me dividindo com visita, sempre me dividindo com a igreja. Tem tempo para os outros. Imagine se nós abraçássemos só aqui na igreja e em casa não abraçar. Imagine eu, que gosto de abraçar os irmãos, beijar, receber beijo. Tem uns irmãos, uns bruta-homens desse tamanho assim, lascam um beijo em mim, eu falo, meu Deus do céu. Isso é liberdade. Isso é família. Mas imagine se eu faço isso só aqui na igreja, chega dentro de casa, meu filho não vê eu fazendo isso. Eu não faço isso com minhas filhas. E elas veem assim, olha, na igreja o pai beija todo mundo, abraça todo mundo, tem atenção, ouve todo mundo, mas em casa nunca tem tempo para brincar comigo. Nunca tem tempo para me pegar no colo, nunca tem tempo para me beijar. Imagine, que família rachada, desestruturada que eu vou criar. Por isso que nós precisamos ter tempo. A Beatriz, ela fala assim, às vezes eu estou me arrumando com pressa, ela fala assim, pai, abaixa um pouquinho. Eu já sei o que ela quer. Pai, abaixa um pouquinho. Ela já vem rir. Ela pula na minha costas, agora levanta. Eu tenho que andar com ela dentro da casa. Dar uns pulos com ela, rodar ela, porque é isso que ela gosta, ela fica satisfeita. De novo, pai, de novo. E assim com os meus sobrinhos também. Vem correndo, cavalinho, cavalinho, cavalinho. Esses dias até dentro da igreja, um culto aqui, de especial, estava o presbitério. Meu sobrinho chegou correndo, todo suado, e já vem puxando a minha roupa. Cavalinho dentro da igreja. Porque nós precisamos ter tempo para a nossa família. Se você não abraçar, isso está cansado de ouvir. Se você não abraçar o teu filho, o mundo vai abraçar. Se você não ter tempo para o seu filho, o mundo vai ter tempo. Se você não dedicar tempo de qualidade para o seu filho, às vezes sentar sem fazer nada. Hoje tinha um jogo da seleção. Assisti o primeiro tempo lá com o Will e o Amélia, né? Tivemos a tarde abençoada. E daí falou, vamos esperar terminar o primeiro tempo, porque precisamos ir embora. Cheguei em casa, não ia assistir o segundo tempo. A Ana vestiu camiseta do Brasil, pegou as bandeirinhas e, pai, eu vou assistir o jogo do Brasil. E desenhou a bandeira do Brasil e fez barquinho do Brasil. Eu não ia, sentei do lado dela para assistir o empate do 1-1. Mas peguei e falei, filha, então eu vou estourar pipoca pra gente. Fui lá, estourei pipoca, sentei do lado dela, peguei a coberta e fiquei assistindo com ela. O que isso significa? Para mim, talvez não muda muita coisa, mas para ela tem uma importância muito grande. Tirar tempo sem fazer nada, só sentado do lado do filho, do lado da esposa. Pegar a esposa no colo, pegar o filho no colo, dar um beijo, dar um abraço, dormir todo mundo junto. Hoje é o dia da família, estenda colchão na sala, dormir todo mundo junto. Mas meu filho tem 15 anos, tem 20 anos. Isso é uma acampa dentro familiar. É gostoso, amadurece, fortalece vínculo. Você acha que a tua família vai ter vontade, alguém da tua família, teu filho vai ter vontade de ir para o mundo, se dentro de casa ele tem tudo isso, ele vai pensar 10 vezes. Dentro de casa eu tenho carinho, eu tenho amor, eu tenho dedicação. Ninguém vai me beijar como meu pai e minha mãe me beijam. Ninguém vai fazer o prato especial que eu gosto. Esse dia a Ana pediu pizza, eu falei, filha, hoje não tem como. Não tem condição hoje, filho. Daí expliquei para ela, tá bom, pai. Aí nós ganhamos uma oferta, segunda oferta. Fui lá e comprei a pizza de surpresa para ela. Pai, olha que a minha vontade de ontem resolveu hoje.
São detalhes que nós precisamos nos atentar para a nossa família. Ter tempo. Imagine quando você conseguir fazer isso. Sabe o que vai acontecer com o inferno? Vai ser derrotado. Sabe quando nós começarmos a ter mais tempo para a nossa casa? A dedicar tempo, a se importar com os problemas da nossa casa, a levar os problemas da nossa casa para aquele que pode resolver, o inferno vai ser derrotado. O diabo vai perder mais uma vez. E nós teremos igrejas saudáveis, sociedade saudável, uma família estruturada, uma igreja que cresce e amadurece e recebe a presença do Espírito Santo de Deus, porque nós teremos vínculo, porque nós seremos vitoriosos em nome do Senhor Jesus. Para a glória do nome do Senhor Jesus. E haverá cura. Haverá cura. Às vezes uma situação que acontece dentro da tua casa, você não precisa falar nada. Eu e minha irmã temos 2 anos de diferença. Ela é 2 anos apenas mais velha do que eu. Então nós crescemos juntos, quase como irmãos gêmeos. As pessoas até achavam que éramos gêmeos. Então eu cuidava muito dela e ela sempre cuidou muito de mim. Um ciúme enorme. Ela de mim e eu dela. Então a gente estudava junto, ela reprovou 1 ano, então ficou só 1 ano diferente de mim. Então a gente estava sempre junto, sempre junto. Estava nos jogos, estava junto, liderava jogos juntos. E a gente dificilmente brigava. Era muito raro a gente brigar. Só que às vezes acontecia. Nunca agressivo, né, com violência. Às vezes uma tristeza, uma palavra que saiu ali de mau jeito, que aborreceu um ao outro. Mas a gente tinha uma tática, a gente ficava triste o dia todo. Mas antes de dormir, eu chegava chegando pertinho. Como quem não quer nada, chegando pertinho. Aí dava um abraço, um beijo e já era o pedido de perdão. Caiu a barreira do pé. Às vezes nós precisamos beijar mais, abraçar mais para ter cura dentro da nossa casa. Sem falar nada, sem confrontar nada. Porque nós que somos muito crentes, muito espirituais, nós queremos confrontar. Assim, olha aqui, ó, o que a palavra de Deus diz. Às vezes nós queremos chegar diante dos nossos filhos, dentro da nossa casa, falando assim, porque assim diz o Senhor. Quando na verdade nós temos que só abraçar, amar, demonstrar, às vezes confrontar sim, mas se Deus permitir, se não, dedicar tempo e ficar mais calado e deixar que Deus ele venha agir, porque Ele é quem faz a obra. Convido você a se colocar em pé. Você está com sua família aí? Está representando a sua família? Muitas famílias continuam com problemas, porque procuram a solução em lugares errados. Muitas pessoas colocam a esperança na igreja. A igreja vai resolver o meu problema. E se decepciona, se frustra porque a igreja não resolve o teu problema. Outros colocam a sua esperança no pastor, no líder. Ele tem que resolver o meu problema, mas nós somos falhos. Nós não conseguimos resolver o problema de todo mundo. Nós não conseguimos ter atenção devida para todos. Muitos se frustram porque querem resolver o seu problema em pessoas que não têm nada para lhe oferecer. Mas leve seu problema para Deus. Leve as suas dificuldades para o Senhor. Imagine o que vai acontecer quando nós centralizarmos em Cristo todas as nossas dificuldades, nossos problemas. Imagine o que vai acontecer com a nossa igreja quando nós começarmos a amar mais, quando Deus começar a sarar a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Nós teremos um milagre dentro da nossa casa. O milagre vai acontecer, Deus vai fazer um milagre. Deus vai revelar os propósitos dele para a nossa família. Imagine quando Deus sarar a sua família e começar a usar nas mãos dele. Você sonha com a tua família sarada? Com a tua família sendo usada por Deus? Então não se contente com o que você tem visto e vivido. Não se conforme, leve os seus problemas para Deus. Se importe, tire tempo de oração. Imagine quando Deus tornar a sua família os verdadeiros discípulos de Cristo.
Imagine quando a sua família começar a ser um potencial na mão de Deus, com o poder de Deus, e começar a impactar outras famílias. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Que a tua família seja um exemplo para outras famílias. Que as pessoas possam olhar para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos, e ver pessoas cheias do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Para a glória de Deus. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos. Enquanto esse louvor é cantado, você pode orar com a sua família. Se você estiver sozinho ou em dois, você está representando a sua família aqui. E se você quiser se ajuntar com outros que você considera da sua família, se ajunte com outras pessoas e comece a clamar pela sua família. Deus poderoso. A resposta vem quando eu decido crer que tudo está em tuas mãos. A resposta vem quando eu decido crer que tudo está em tuas mãos. A resposta vem quando eu decido crer que tudo está em tuas mãos. A resposta vem quando eu decido crer que tudo está em tuas mãos. Soberano Deus, proteja a sua voz maravilhosa, faz grandes coisas que não compreendo, mas seu controle é tão perfeito. Soberano Deus, proteja a sua voz maravilhosa, faz grandes coisas que não compreendo, mas seu controle é tão perfeito. Soberano Deus, proveja a sua voz maravilhosa, faz grandes coisas que não compreendo, mas seu controle é tão perfeito. Deus não perdeu o controle da situação. Deus ele continua sendo Deus soberano. Deus continua sendo Deus supremo. Deus continua olhando para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. O que Deus faz é o sempre melhor. Nós estamos acostumados com o natural, mas Deus ele opera no sobrenatural. Nós te olhamos o natural, mas Ele olha muito além dos nossos olhos. Qual o problema na sua casa com o seu filho, com a sua filha, com o seu neto, com a sua neta, com o seu bisneto, com a sua bisneta, com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu pai, com sua mãe? Comece a colocar diante do Senhor. É com o seu sogro, com a sua sogra. Qual o problema que tem te tirado do foco? O propósito de Satanás é te tirar do foco. O propósito de Satanás é fazer desviar dos propósitos de Deus para a sua vida. É fazer você perder tempo. É fazer você gastar tempo. É fazer você se desgastar fisicamente, emocionalmente. Oh, mas o Senhor tem essa noite algo novo para a sua casa. O Senhor tem algo novo para a sua família. Então comece a clamar para a situação que está na tua casa ser resolvida. Fale com aquele que pode resolver todas as coisas.
ti, eu descanso em ti. Teu domínio é admirável. Eu creio em ti, descanso em ti. Teu domínio é admirável. Eu creio em ti, descanso em ti. Teu domínio é admirável. Soberano Deus, proveja a sua voz maravilhosa. As grandes coisas que não compreendo, mas teu controle é perfeito. Aleluia. Com seus olhos fechados, com sua família. Você pode repetir comigo assim: Senhor Jesus, toma conta da minha casa, toma direção da minha família, reina na minha casa, reina na minha família, reina na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Que venha o projeto do diabo, venha prosperar na minha casa, que haja o teu agir na minha casa, em nome do Senhor Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor, aleluia! Aleluia! Aleluia!